Essa não é a produção mais cara do personagem, nem a mais premiada e talvez nem a mais admirada. Mas eu acredito que essa parcela de pessoas que não gostam dessa adaptação da história é porque não compreendem ainda a grandiosidade por trás de toda a construção desse filme. E aí, tudo certo? Eu sou o Nicolas e seja muito bem-vindo. E aí, tá preparado para conhecer o filme mais importante do Homem-Aranha? Ou talvez um dos mais importantes quando o assunto é temática de super-heróis? Puxa vida. Ainda nos primórdios dos anos 2000, já existia uma ideia pelos bastidores de Hollywood de adaptar um filme do herói mais famoso da Marvel, o Homem-Aranha. Porém, naquela época, a realidade de mundo era totalmente diferente da que temos hoje. Os investidores e executivos das produtoras não viam um futuro em criar filmes de heróis. Achavam que não daria dinheiro e que seria um fracasso mais do que certo. Mas aí veio um grande impacto no meio cinematográfico, já que a Fox deixou de ficar de conversinha nos corredores, nos bastidores, e decidiu colocar em prática uma ideia. E eles acabaram lançando então o filme dos X-Men. Essa produção teve um orçamento de 75 milhões de dólares e uma bilheteria de mais de 290 milhões de dólares. Então, quando essa galera viu isso, eles pensaram, então fazer filmes de super-heróis não é algo tão ruim assim. É uma ideia que pode dar muito certo. Então, quando a Sony viu que a concorrência estava se dando muito bem, eles então decidiram colocar no papel o projeto do filme do Homem-Aranha. Chamando então o diretor Samuel Marshall Raimi, ou mais conhecido como Sam Raimi. O Tobey, ele ainda estava no começo da carreira como ator e não tinha uma experiência vasta de atuação. E muito menos reconhecimento. Então esse era o momento exato para ele mostrar o valor dele, mostrar que ele chegou para chegar e que ele poderia dar conta da vida a um dos personagens mais conhecidos da cultura pop. Teach you little manners here. Então, no dia 17 de maio de 2002, a Sony apresentava então o primeiro filme do Homem-Aranha desse novo milênio. Esse filme conseguiu ser uma adaptação incrível da essência que foi apresentada lá nos anos 60. E aqui a gente deixa de lado esse fator dos atores parecerem ter 30 anos e estarem interpretando personagens de 15, 16 anos. Na primeira meia hora do filme, a gente já consegue entender a realidade do Peter naquele meio acadêmico, onde todos os colegas fazem bullying com ele e até mesmo o motorista. E nesse meio a gente já conhece quem é o interesse amoroso principal do personagem e quem é o vilão, que até por sinal demonstrava mais interesse e admiração por ele, pelo Peter Parker, do que pelo próprio filho. Impressionante. Seus pais devem estar muito orgulhosos. Vai querer adotar você. E é claro, o único amigo do Peter, e que muitos aqui achavam, até inclusive eu, achava que ele era um cara sacana por querer dar em cima da guria que o Peter gostava. Mas no futuro, tudo isso é explicado. O Harry, assim como o Peter, também amava e admirava Mary Jane. E assim também é apresentado esse triângulo amoroso. No momento da origem da transformação do Peter em Homem-Aranha, Sam Raimi mudou algumas coisas comparadas às histórias originais, sendo então uma aranha geneticamente modificada em laboratório sem exposição à radiação. E com essa mudança, novas explicações sobre os poderes também vão surgir. Um fato extremamente curioso sobre essa sequência de cenas é que ela não é nada de CGI, é tudo feito com uma aranha real. Essa aranha aí é treinada pelo entomologista Stephen Ray Kutcher, e ele explica até como foi feito o treinamento desse ser, usando então calor, frio, vento, variações de luzes, e ele já até ofereceu esses vários insetos que ele treina para diversas cenas do cinema, desde lá de Jurassic Park, no momento do inseto no âmbar, em que ele diz que foi usado mel nessa cena. No filme Roadhouse 66, um filme de comédia dos anos 80, um personagem está lá dirigindo um carro e do nada surge um escorpião no ombro, mas o Steven fala que colocou uma proteção que cobria o ferrão desse escorpião e assim o ator não correria riscos, além do fato do bicho estar treinado para não atacar. E na cena do Peter, não é exatamente uma viúva negra,
e sim uma outra espécie que até foi pintada para parecer uma viúva negra. E como obviamente os atores não eram para correr riscos de serem picados, a cena então da mordida provavelmente foi utilizado uma pele de porco crua. Até porque, se vocês analisarem bem essa imagem, ela parece bastante com o topo da mão. E para captar esse momento da picada, obviamente eles usaram uma lente especial somada com o treinamento que esse bicho teve. Peraí. Obrigado. O Peter então chega em casa e a gente é apresentado ao casal de tios mais queridos de todas as histórias, tio Ben e a tia May. E olha só, nos anos 2000, muitas empresas começaram a comprar computadores para auxiliar no desempenho do trabalho, otimizar o tempo. E ali tem a representação de uma pessoa que passou anos e anos como eletricista-chefe sem ter trabalho, por causa da entrada da computação e não ter mais idade também para acompanhar esse avanço e estudar essas coisas novas. Então, se a situação financeira já era complicada, agora com o tio Ben também desempregado, ia piorar ainda mais. Já estivemos por baixo antes, mas sempre demos um jeito. O Peter então acorda no outro dia muito empolgado, já que agora ele não precisava mais utilizar óculos, porque a visão dele estava extremamente aprimorada, e ele deixou também de ser aquele nerd franzino e magrelo. Empolgado com todas essas mudanças que aconteceram, o humor dele obviamente melhora 300%. Porém, ele ainda não sabe o que exatamente está acontecendo e acaba usando esses poderes acidentalmente em vários momentos. E olha só, talvez você aí não saiba, mas essa cena em que o Peter salva a Mary Jane de cair e derrubar toda aquela comida no chão foi feita real, aquilo é real mesmo, não é CGI. E o Peter Parker, na verdade, o Tobey Maguire, fez isso mais de 150 vezes até acertar. Ele sai então da escola apavorado e tentando entender o que houve. Ele chega num beco e ao olhar para cima ele vê uma aranha em uma teia e percebe que tem algo a mais. Que na ponta dos seus dedos, nanofios começam a surgir. E lembra que eu falei que a explicação dos poderes mudaria por causa dessa origem de transformação? Então, aqui ele não escala os prédios por causa da radiação que o corpo dele foi exposto quando a aranha picou ele, mas sim por causa desses nanofios que só são acionados quando ele deseja escalar paredes. E não, calma, a mão dele não ficava com aqueles nanofios 24 horas, até porque qualquer coisa que ele fosse encostar acabaria grudando ou vai cumprimentar alguém, aquilo seria uma situação bem estranha e não seria legal. Então isso simplesmente era ativado quando ele sentia que era necessário. Nesse momento, como ele estava descobrindo os poderes, aconteceu por acaso e ele foi testar. Mas depois disso, era simplesmente quando era necessário escalar as paredes ou para alguma outra necessidade específica. Agora, pensa o seguinte, durante toda a vida tu foi um nerd que sofria bullying, que só se dava bem com as matérias da escola e de um dia para o outro tudo muda. É óbvio que na nossa reação acabaria sendo igual a do Peter. E não vem me dizer que no mesmo instante que você ganhasse poderes você já queria na hora ir combater o crime. Antes disso, ia querer descobrir o que tu faz e ia curtir um pouco, né? Vai, Teia, vai! Mas aí o Peter acaba passando um pouco aí do limite dessa curtição e de descobrimento dos poderes. Ele até esquece do compromisso que ele tinha com o tio Ben antes de tudo isso. Em seguida, ele vai até a rua, vai jogar o lixo fora e, por ironia do destino, ele se encontra com a Mary Jane. Eles conversam e, de repente, chega o Flash com um carrão e chama ela para dar uma volta. Mas calma aí, tu deve estar pensando que esse momento é insignificante, não agrega tanto assim na história. Mas ele pode ser ainda maior do que tu pensa. Eu explico tudo isso no final do vídeo, então continua aí. O Peter, então, vendo tudo aquilo, pensa em impressionar a Mary Jane, comprando um carro também. Mas tudo é extremamente caro e até que de repente ele vê um anúncio que oferecia $3.000 em uma luta vale tudo. Agora, com poderes, isso parecia ser uma grana fácil. E um dos requisitos para participar era ter uma fantasia. E o Peter fica esboçando e desenhando e pintando vários trajes incríveis, mas no final, tudo bem, é o primeiro traje. Ele chega nesse pijamão aí. Agora, vocês lembram que eu falei que o tio Ben estava sofrendo as consequências da modernização no trabalho e que agora ele estava desempregado? Então, isso fez com que ele ficasse em casa por mais tempo e quando o Peter decidiu ir até o ringue de luta, infelizmente o tio Ben insistiu e levou ele. Detalhe que eles pensavam que ele iria até uma biblioteca e também a tia May e o tio Ben estavam preocupados com as últimas atitudes do Peter,
que furava compromissos, chegava tarde e agora até brigava na escola. E nesse momento, o tio Ben viu uma possibilidade de poder conversar a sós com o Peter, um momento que os dois finalmente teriam uma oportunidade de conversar diretamente, e o Peter acaba sendo extremamente grosso e rude com ele. Eu sei que não sou seu pai. Então para de assumir esse papel. No meio dessa conversa toda, surgiu então uma das frases mais conhecidas ao redor do mundo inteiro e que foi um grande divisor de águas na vida do Peter, e que nesse momento o Peter nem deu bola, mas é algo que ficaria na cabeça dele pro resto da vida. Lembre-se, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. O confronto acontece. O Peter ganha a luta, mas não ganha o dinheiro que ele esperava, por um golpe aí de malandragem do pessoal lá da contabilidade, do financeiro, desse ringue de vale tudo. Mas a partir do momento que o Peter passou a porta, o bandido, o Carradine, invade e toma todo o dinheiro e foge. E como o Peter acabou sofrendo com isso, né, por essa malandragem, ele tinha rancor, ódio no coração, um sentimento de vingança, e deixou o cara passar, mesmo que ele pudesse acabar assim com ele. Quem disse que isso é problema meu? Mas o problema realmente era dele. E o pior acontece. Peter e tio Ben têm então a sua última conversa. Peter. E cara, olha só o peso dessa cena, sabe? Ele vê que ele poderia ter ajudado o tio Ben se ele não tivesse ido desse ringue de luta, se ele tivesse ter ficado com ele, ou deixado o tio Ben em casa, não tivesse feito ele sair, ele continuaria vivo. E somado com toda uma situação complexa que deve estar acontecendo na cabeça dele, ele estando em choque por tudo aquilo ali, ele não consegue pedir desculpas pro tio Ben pelo modo que ele agiu há algumas horas atrás. E quando ele tenta falar mais alguma coisa, o tio Ben morre. E daqui a gente pode trazer uma reflexão para os dias de hoje. Cuidado com as coisas que você diz para alguém que você ama. Na atualidade, essa situação que a gente está vivendo aí complexa no mundo é também o celular, as pessoas que ficam no celular várias e várias horas, ou até quando sai para conversar com alguém, continua no celular, não dando bola porque a outra pessoa está falando. E quando vê, no outro dia ou horas depois, essa pessoa acaba partindo e você não aproveitou o tempo que tinha com ela. E depois, não adianta se arrepender. O Peter então escuta os policiais falando e descobre onde é que o bandido está indo. Então ele vai atrás dele e descobre que é o cara que há alguns minutos atrás tinha passado por ele, roubando dinheiro lá no ringue. No fundo, o Peter sabia que ele era mais do que culpado e que nada daquilo teria acontecido se ele fosse mais responsável com seus poderes. Paralelo a esses eventos, o Norman Osborn começava a se tornar o Duende Verde e sentindo, é claro, os efeitos da paranoia depois de ter sido exposto ao soro de super soldado. Lembrando que esse composto causava efeitos de insanidade. E eu tenho a minha teoria que os Osborn sofriam com alcoolismo. E é claro, somado à esquizofrenia. E ele até tentou contornar esse problema tomando um promacloraperazine, que é um medicamento real que é utilizado para tratamento de crises de ansiedade e principalmente esquizofrenia. E talvez ele pensou que como esse soro potencializava tudo, de repente, se ele tomasse um soro para curar a esquizofrenia, poderia ser algo que livrasse ele de vez desse problema. E o resultado foi extremamente o oposto. Uma observação rápida, pessoal, para vocês conferirem depois de assistirem esse vídeo, é que aqui na descrição vai estar o link da minha teoria sobre esse problema, dessa maldição dos Osborn apresentada nesse universo do Sam Raimi. Fechou? Agora vem um dos momentos mais incríveis do filme, que é a transição do personagem para ser herói. Porque o Peter tá lá, triste, em um dos dias mais felizes da vida dele, mas sem o tio, e daí chega a tia May confortando ele, a música muda, ele pega um desenho antigo, a música começa a subir, e aí vem a frase do tio Ben e, cara, esse momento é genial. E um fato curioso, galera, é que esse traje final do Homem-Aranha, que na minha opinião é um dos mais bonitos até hoje nos live action, ele foi construído primeiramente pelo Alex Ross, um dos mais famosos
desenhistas aí de histórias em quadrinhos. Ele apresentou 2 trajes para o herói, e os 2 lembram muito o design do Superior Homem-Aranha, mas um desses trajes era branco e preto, totalmente atípico do que a gente espera de um Homem-Aranha. Mas um detalhe muito bacana também é que esses 2 trajes aparecem no jogo do Homem-Aranha do PlayStation 1. Já que o Sam Raimi não utilizou, ele já tinha mandado também para ser usado lá no jogo. Porém, um fato mais curioso ainda, que eu acho que eu fui a única pessoa no mundo que falou sobre isso, é que numa cena rápida, no corte final do filme, vocês ainda conseguem ver rapidamente as lentes pretas que o Alex Ross tinha desenhado naquela cena em que o Homem-Aranha está enfrentando os bandidos que estão tentando levar o dinheiro daquele carro forte. A cena acontece muito rápida e talvez você precise ver em câmera lenta, mas as lentes pretas estão lá. Agora, o Peter começa a sua carreira como fotógrafo. E do outro lado, Norman Osborn vê a sua empresa indo para o precipício. Na verdade, ele está sendo levado ao precipício para ser chutado para fora, ser derrubado. E dá para entender muito bem porque o Osborn ficou ainda mais alucinado. Porque pensa o seguinte, você aí abre uma empresa, contrata alguns funcionários e daqui a pouco todos se mobilizam para tirar você e ficar com o negócio. É complicado, né? Está fora, Norman. Num evento da Times Square, então, o Peter tá lá, tirando fotos de todo mundo, até que de repente ele vê, pelas lentes da câmera, o seu amigo junto da Mary Jane. E ele fica lá, como uma estátua, olhando tipo, caramba, não acredito que tu tá fazendo isso, cara. Mas ao fundo a gente vê que o Duende Verde tá se aproximando e ele começa a explodir aquele prédio. E pessoal, reparem bem como o Peter demonstra uma atitude irresponsável nesse momento de novo, porque ele vê tudo isso acontecendo e fica lá, parado, olhando, deixando tudo acontecer, mesmo sabendo que ele poderia novamente fazer algo já para impedir, mas ele reluta por causa de ciúmes e vingança, até que ele salva um casal que tá na frente dele e então ele se liga que, pô, eu preciso fazer algo. Vale destacar que talvez aqueles executivos da Oscorp não teriam morrido, se não fosse pela demora do Peter. Eu estou fora! E ainda uma observação sobre esse momento das explosões. Eu criei uma teoria sobre algo muito peculiar que aparece no meio disso tudo, é que enquanto o Duende Verde está explodindo esse prédio, as coisas estão despencando, curiosamente dá para ver muito bem que aparece uma mulher, só uma mulher numa janela distante, é até meio tenso, e eu tenho uma teoria sobre tudo isso e o link está aqui na descrição também. Então depois de assistir esse vídeo, pode dar uma olhada nessa teoria que eu tenho certeza que você vai curtir. Nesse momento, a gente tem uma das cenas mais tensas do filme que demonstra o nível da insanidade do Norman Osborn, quando ele começa a ouvir as vozes da cabeça dele como se tivesse alguém pela casa, mas no fim, ele olha no espelho e acaba se vendo, tipo, ele mesmo é o responsável por tudo aquilo e pelas vozes que ecoam na cabeça dele. Siga o calafrio na sua espinha. E uma observação que eu fiz sobre esse ambiente que ele vive é essas máscaras espalhadas por todos os lados, tanto em paredes, sobre os móveis e até nos próprios móveis. Talvez pode representar as várias personalidades que o Norman tinha, as várias máscaras que ele usava, tanto para encarar os problemas da empresa, falar com Harry e até mesmo manipular os outros. Apesar de tudo o que fez a eles, com o tempo eles o odiarão. Por que se importar? Agora, quando eu falo pra vocês que esse filme ele é muito reconhecido, ele é muito importante pra todo mundo, até pro pessoal lá de Hollywood principalmente, é que essas duas próximas cenas são tão marcantes que até acabaram aparecendo em paródias. E todo mundo sabe de qual filme elas vieram. Lâminas de titânio cortam até diamante. Eu não estou com nenhum diamante. Você salvou a minha vida. Eu posso te agradecer? Chegamos agora no evento de ação de graças, que é uma coisa bem curiosa que acontece algumas horas depois do Duende Verde e do Homem-Aranha terem se enfrentado. Então, o Peter chega em casa e faz um barulho, todos sobem, mas ninguém vê ele. Mas o Norman desconfia que o Homem-Aranha sabe que é ele e que está seguindo, observando ele de algum lugar. Até porque pingou o sangue do teto. E calma, aqui ele não desconfiava que era o Peter, ele imaginava que o Homem-Aranha tinha invadido para observar ele. E detalhe que nem o Peter imaginava que o Norman era o vilão ainda. Porém, a desgraça acontece. Mesmo o Peter sendo um gênio, eu não sei como é que ele não previu que isso poderia acontecer. O que foi que houve?
Meu cachimbo de crack quebrou. Mais tarde, naquele mesmo dia, a Tia May acaba sofrendo um ataque do Duende Verde e indo parar no hospital. E aqui tem uma cena bem rápida, mas, cara, é bem triste. O Peter dando a mão pra Tia May, como se tentasse passar força pra ela, ele olhando pro retrato em que tem ele, juntamente dos tios, lembrando que por culpa dele, o tio Ben morreu, e agora também por culpa dele, a Tia May tá hospitalizada. Perdoa. Agora, vem um momento que até hoje eu curto bastante, eu não sei vocês aí, mas é um instante em que o Peter é o porta-voz aí do Homem-Aranha falando com a Mary Jane. E os dois estão ali conversando, o Peter se abre para ela, e então chega o Harry e acaba flagrando os dois. E aqui vale destacar uma coisa, a Mary Jane dava uns sinais pro Peter, ficou com o Homem-Aranha enquanto estava com o Osborn, gostava então simplesmente terminar com o Harry, ou melhor, se tu não gostava dele, então nem começa. Tudo bem, pode ser que o Harry não seja a melhor pessoa do mundo, mas ninguém precisa passar por essa situação desconfortável. Vou reparar certas injustiças que você sofreu. A Mary Jane, então, é sequestrada, e aqui a gente vê uma referência invertida de algo que já aconteceu nos quadrinhos anteriormente. Em 1965, na edição 121 da revista Amazing Spider-Man, a Gwen Stacy, a primeira namorada do Peter, acaba morrendo em um confronto com o Duende Verde, ela acaba caindo lá da ponte. Mas aqui foi a Mary Jane e não, ela não morreu no final. Mas, pessoal, vocês lembram daquele momento, lá no meio do filme, quando o Duende Verde conversa com o Homem-Aranha e fala que mesmo que ele faça o que é certo, faça o bem para as pessoas, no final elas vão odiar ele? Aqui então, o Peter presencia claramente que nada do que ele fez foi em vão, já que as pessoas demonstram ódio pelo Norman, pelo Duende Verde, e ajudam o Peter a combater. Até dizendo que se mexer com a aranha, mexeu com eles, e se mexeu com eles, mexeu com Nova York toda. Mexeu com a aranha, mexeu com Nova York! Mexeu com um de nós, mexeu com todos nós! No fim, o Norman acaba se matando com o planador, e a gente vai para os momentos finais do filme. Chegando no enterro do Osborn, a gente vê o melhor amigo do Peter Parker declarar ódio ao Homem-Aranha em frente ao túmulo do pai e ainda agradece ao Peter por estar ali com ele, por ser a única família que resta. Então imagina o controle que o Peter tem que estar ali para absorver todas essas informações aí. Não importa o que eu faça, não importa o quanto eu me esforce, aqueles que amam sempre irão pagar. Depois de ter essa conversa com Harry, a Mary Jane chega para conversar com o Peter. E ela fala que só tinha uma pessoa em quem ela pensava lá na ponte, e que não era quem ela achava que seria, mas sim o Peter. O tempo todo era o Peter, alguém que sempre esteve ao lado dela. E sabe aquele momento no hospital em que ela fala que foi salva 2 vezes pelo cara, mas nunca viu o rosto dele? A gente pode traçar uma segunda análise sobre tudo isso, onde realmente teve 2 momentos em que a gente vê a Mary Jane em uma situação muito complicada emocionalmente, e o Peter é que é o responsável por salvar ela de ficar mais triste e desmotivada. O primeiro momento é naquela conversa que ele tem com ela lá na cerca, logo depois dela sofrer várias críticas pesadas do pai dela. Mas e pra mim? Pra você? Você vai iluminar a Broadway. Olha. Você é maior do que eu pensava. E o segundo momento é quando ela vê que, depois da formatura dela, os objetivos, os sonhos dela não foram imediatamente realizados. Somado ao fato de que o Harry aparentemente não apoiava muito ela ter que trabalhar como garçonete e ainda dizia que ela estava se rebaixando. O Harry, ele não vive nesse mundinho chamado Terra. Não, eu acho que não. Valeu, Pete. E sobre ele ter salvo ela 2 vezes e nunca ela ter visto o rosto dele, a gente pode traçar um paralelo da seguinte forma, que o Peter sempre se escondeu, nunca conversou diretamente com ela, ele até dizia pro Harry ir falar com ela primeiro do que ele, sempre vendo ela de longe, distante, praticando falas, mas nunca indo falar com ela. Dessa forma, então, ele mascarava a presença dele. A jornada de amadurecimento do Peter nesse filme termina com ele rejeitando o amor da garota que ele ama e entendendo o real propósito dele, o tamanho da responsabilidade que agora ele carrega. E tudo isso ilustra muito bem aquela frase: com grandes poderes vem grandes responsabilidades.
essa é a minha dádiva e a minha maldição. No final, o filme Homem-Aranha, de 2002, teve um orçamento de 139 milhões de dólares e faturou mais de 825 milhões de dólares, sendo então um grande sucesso, que depois foi estendido a jogos e até brinquedos. E sabe os filmes que a gente já viu depois disso e ainda vê com temáticas de heróis? Esse filme do Tobey Maguire, essa trilogia, foi fundamental para a construção desse universo tão incrível que a gente vive e pode usufruir hoje, tanto nas telonas, como também agora na telinha, diretamente de casa, em serviços de streaming. E sabe de uma coisa? Quando o Sam Raimi foi questionado depois sobre ter participado desse projeto, olha só o que ele disse. Eu achei muito comovente o quanto ele se sacrificou pelos outros, como ele trabalhou duro para proteger as pessoas inocentes e o tempo todo que teve que cuidar da sua tia e fazer o dever de casa também. O seu autossacrifício ressoou em mim. Ele é realmente uma boa pessoa. Podemos nos identificar com o personagem em uma única história. Histórias de heróis, como as de Peter Parker, por exemplo, nos lembram de como somos capazes de fazer as coisas. Agora, vá lá e faça algo a respeito também. E aí? Gostou desse vídeo? Então não esquece de deixar o teu gostei aqui embaixo, e se você é fã do Homem-Aranha, gosta de teorias, análise de personagem, análise do universo do personagem, enfim, aqui é o lugar certo, então não esquece de se inscrever também. Fechou? Lembrando que o canal possui um server totalmente gratuito no Discord, o link vai estar aqui na descrição, junto com as minhas outras redes sociais, que caso você ainda não me siga, fica aqui o convite. Visto tudo isso então, muito obrigado por ter assistido até aqui, a gente se vê no próximo vídeo, um forte abraço e valeu!